Olá, para mim é motivo de muita alegria estar aqui. E aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Hoje nós vamos falar sobre a dor e o que a psicanálise nos ensina sobre isso, né? Mas antes disso, não é um hábito meu, quem me conhece sabe, mas eu gostaria de orar. Gostaria de orar por você que sofre uma dor de um luto, uma dor de um abandono. Eu gostaria de orar por você se alguém deixou a sua vida, se você esteja passando por um divórcio, uma separação, ou aquela dor de saudade da pessoa que partiu. Enfim, eu não sei qual é a sua dor, mas eu senti no meu coração de estar orando por você. Então feche os meus olhos, feche os seus olhos, se conecte com Deus, com o Eterno, e vamos orar. Senhor Deus, amado Eterno Pai, Santo Senhor é o teu nome, e tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e toda adoração. Senhor, eu queria te fazer um pedido especial nessa noite. Senhor, visita cada coração contrito, cada coração perdido, cada coração, Senhor, que cego pela dor tem caído em tantas armadilhas. Armadilhas de droga, armadilha de autoflagelo, armadilhas de depressão. Senhor, não permita que a dor governe a vida dessas pessoas. Não permita, Senhor, que a dor governe a vida dos meus irmãos. Que nessa noite, Senhor, que haja um milagre de aceitação, um milagre de renovo. Senhor, que haja um milagre de renovação da alegria do teu Espírito, ó Deus. Eu quero pedir, Senhor, algo sobrenatural. Que o Senhor feche as feridas. Que o Senhor cure a alma. Que o Senhor mostre, Senhor, a cada irmão que a dor é a passagem, que a dor é o processo, que a dor não é o fim, mas o começo. O começo de uma nova vida, o começo de uma nova confiança, o começo de uma nova caminhada, o começo e um recomeço. Porque em cada começo, em cada recomeço, em cada crescimento, em cada mudança de estrutura, a dor ali está presente, mas é só uma passagem. Toda dor vem e toda dor vai. Toda dor vem e toda dor passa. E assim como a dor do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela dor terrível, mas que produziu frutos inigualáveis de salvação, assim é a nossa dor, que produzirá frutos espirituais para a eternidade. Senhor, Espírito Santo, consola os meus irmãos nessa noite. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Bruno. Bom, gente, então agora vamos à Bíblia e terapia. Ai, que gostoso orar, né? Como é bom. Vou até deixar uma musiquinha aqui. Como é bom adorar o nosso Deus, não é verdade? Como é bom orar, como é bom se colocar com sinceridade diante de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, né? Como é bom orar, né? Que você tenha sentido aí a paz e a presença do Espírito Santo de Deus. Bom, vamos falar hoje sobre dor, né? Primeiro eu queria falar, para a gente não perder o fio da meada, primeiro eu queria falar de Bíblia, né? Porque a ideia é Bíblia e terapia. O versículo que eu vou usar são dois, tá? O primeiro está em Isaías, capítulo 66, versículos 9, 10 e 11, que diz o seguinte, ó. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o Senhor. Aí ele diz no 10, regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos porque ela parentaste.
11. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o esplendor da sua glória. Gente, eu achei essa passagem muito linda, porque é Deus nos confirmando que toda dor tem um propósito. Toda dor tem uma função. Deus não permite que nós passemos por nenhuma dor sem um propósito. Quando é a dor do processo, vai existir fruto. E olha que interessante, porque ele fala: eu faria uma mãe sentir dor de parto e não daria a ela um filho? Deus não faz uma mulher sentir dor de parto se não for para dar para ela um filho. E eu abriria essa dor e depois fecharia para que nada ela gerasse? De jeito nenhum. E aí ele fala: assim é o meu povo, assim sou eu. Porque a dor do parto, ela vai gerar uma vida e ela vai gerar provisão em abundância. Então, alegrai-vos na dor, porque a dor é o sinal de que algo bom há de vir, algo de próspero há de vir, algo de poderoso há de vir. Essa é a promessa do nosso Deus. Queria também deixar Romanos, se não me engano, capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Eu até anotei. Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: sofrimento ou a dor não se compara. A dor e o sofrimento que a gente passa hoje não se compara às manifestações, às bênçãos, às glórias, né? Ou a glória que há de ser revelada, ou a glória que há de vir. Olha como Deus é o nosso consolador, né? Então, assim, a dor que você está passando hoje não se compara ao que virá depois. E acho muito interessante essa passagem de Paulo, e aí já entrando no assunto da dor, né? É que ele não fala de algo que há de vir como o céu. É claro que a gente quer ir para o céu, mas ele fala a glória revelada. E a glória, ela pode se revelar hoje, ela pode se revelar amanhã, ela pode se revelar em um outro espaço-tempo que não a eternidade, né? Então ele fala o seguinte: a dor que você está passando hoje não se compara à glória que há de vir. A dor psíquica que você passa hoje não se compara à libertação que você vai passar amanhã. A dor que você talvez esteja sofrendo por uma questão física e você se tratar não se compara em poder viver com saúde e priorizar a sua saúde. A dor da perda que você vive hoje não se compara em poder se amar, se aceitar e também conhecer novos ciclos, novas pessoas. As situações que você vive hoje não se comparam àquilo que você vai viver quando você passar por essa dor e o processo acabar. É isso que Deus fala para a gente. E dentro da linha cognitivo-comportamental, a gente vive algo muito parecido. A dor, ela é um estado primeiramente físico, tá? A dor, ela a princípio, grotescamente, ela não é algo psíquico. A nossa estrutura de dor, ela é uma estrutura de ordem física. Então, assim, o nosso sistema límbico, ele não difere as dores emocionais das dores físicas. Tanto que tem um estudo que fala que quando você tem lá a dor de um coração partido, você pode tomar dipirona e aquele desconforto tende a diminuir, porque o sistema que acende a dor é a mesma. Então, tanto para a questão física quanto para a questão psíquica, a dor, ela tem uma função. A dor, ela não foi criada do nada. A dor é tudo que existe no seu corpo tem uma função. E a dor também tem uma função. Tá? A primeira função da dor, primeiro, né?
para você aceitar essa dor de vez, para que você passe por esse processo com tranquilidade. É possível viver sem dor? É a primeira pergunta. Existe uma doença em que o ser humano, esse ser humano que adquire essa doença, que agora não vou lembrar o nome, ele fica incapaz de sentir dor. Sabe o que acontece com ele? Ele vive se colocando em situações de perigo, vive se machucando. Inclusive, é uma doença tão séria, que outras pessoas precisam ficar olhando, tomando conta dele, porque ele se fere, se corta, né? Pode se machucar gravemente, não sente nada, porque o sistema límbico dele não produz o alerta da dor. Então, o que é a dor? A dor é um alerta. É um alerta para te proteger. É um alerta para te guardar. É um alerta para evitar que você piore uma circunstância. Vou dar um exemplo. Quando você é criança, né, você rala o joelho e dói muito. Mas depois você toma cuidado, não toma? Depois você anda mais devagar. Né? Tomar um tombo de bicicleta nos primeiros meses, você fica cheio de dor, achando que vai cair de novo. Né? Aquela unha encravada, a mulher é dona disso, né? Faz a unha, aí fica aquela unha encravada, terrível, que dói demais. E você fala, ai, que droga, ficam pisando toda hora no meu pé. Não é que estão toda hora pisando no seu pé, sempre pisaram no seu pé, só que agora dói. E precisa doer, para que você proteja. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor aí que você esteja numa situação de perigo, né? Ou exemplo, que Vou falar do alicate, né? Supondo que você esteja lá fazendo a unha, e aí a manicure erra lá, né? Te belisca, você puxa. Ou seja, aí ela fala, machucou? Aí você olha e diz não. Então, a dor física, ela evita que você faça ferimentos em si mesmo. Você fala, ai, tá machucando, não é? Você tende a proteger a área que está doendo, ou seja, para que aquilo não vire um machucado, para que aquilo não vire uma ferida. Né? E a dor também nos ajuda a proteger aquilo que já está ferido. Tá certo? Fisicamente, é impossível viver sem dor. Quer ver uma outra função da dor? Quando está nascendo os dentes, toda vez que dentro de uma estrutura física eu preciso mexer, oi Josi, eu preciso mexer nessa estrutura, todas as vezes que eu preciso mexer em uma estrutura, aí eu estou falando de ordem física, o que isso vai acontecer? Isso vai te gerar dor. Quer ver uma dor? Quando você coloca aparelho para alinhar os dentes, não é isso? Quando você coloca aparelho para alinhar os dentes, o que acontece com os seus dentes? Eles doem. Por quê? Porque está mexendo na sua estrutura bucal. Quando você, por exemplo, trança, por exemplo, você vai trançar, se seca a cabeça toda dolorida. Por quê? Está mexendo numa estrutura capilar. Então, todas as vezes que a atividade física, você sai da academia, parece que você tomou uma coça, dor. Por quê? Está mexendo na sua estrutura muscular. Desculpa. Então, todas as vezes que uma estrutura física tiver que ser mexida, isso vai te causar dor. Tá certo? Bom, sabendo disso, acho importante falar, né? Fazer esse link, já que nós começamos essa live orando, é que todas as vezes que Deus quiser mexer numa estrutura sua espiritual, vai causar dor. Eu queria dizer que não, né? Mas é isso. E todas as vezes que a gente vive uma dor que é de ordem espiritual, a Bíblia diz que a gente precisa se alegrar. Porque toda dor tem um resultado. Um exemplo, né? Qual é a dor, qual é a alegria da dor de quem bota um aparelho? É ficar com o dente alinhado. Qual é a alegria da dor de quem faz trança e fica com dor de cabeça 3 dias? É ficar bonita, né? Qual é a dor de uma pessoa que, por exemplo, faz a unha, né? Que é nova, né? Fica com a unha sensível, ficar bonita. Qual é
a alegria de uma pessoa que precisa passar por um pós-cirúrgico. É a saúde. Então, perceba que quando você vive uma dor e você entende o propósito daquela dor, você entende que você precisa ter alegria. É o que Isaías 66 nos propõe. Alegre-se. Eu sei que agora está doendo, eu sei que agora é dor de parto, eu sei que agora é Babilônia, mas vocês serão livres, vocês serão libertos, vocês serão meus filhos, vocês crescerão, vocês amadurecerão, né? Então isso é importante. Mas voltando aqui para a dor física. Então, a dor física ela serve como um alerta para evitar feridas, para proteger feridas e para te avisar que você está mexendo nas suas estruturas. E psiquicamente, é a mesmíssima coisa. Todas as vezes que você perder algo, ou todas as vezes que você tiver que viver o crescimento de algo, isso vai te gerar dor. Tá? Vou dar um exemplo. Para que então a dor psíquica, irmã Larusca? Por que eu tenho que sofrer, né? Gente, vocês já pensaram se a gente não tivesse um sistema de proteção das nossas emoções? Porque venhamos e convenhamos, Freud fala uma frase e eu gosto muito, a gente não muda enquanto não dói o suficiente. A gente não sai da zona de conforto enquanto não dói o suficiente. A gente não se prioriza, a gente não muda, a gente não busca terapia se não dói o suficiente. Eu fico pensando, vamos falar de uma dor emocional que é muito útil. Vamos supor que eu afronte você. Vamos supor que eu ofenda você. Diga que você não tem... é mentiroso. Falo para você assim, você é um mentiroso. O que é a ofensa? O que é sentir-se ofendido? É a dor. É a dor da ofensa. Mas para que serve essa ofensa? Porque quando você me fala que eu sou mentirosa, eu olho para dentro de mim e falo, eu sou mentirosa? Não. Logo eu me ofendo. Então logo aquilo me gera uma dor. Então logo eu protejo uma opinião que eu tenho de mim mesma. Qual? Que eu não sou mentirosa, que eu sou honesta, que eu pago as minhas contas, que eu tenho caráter. Tá certo? Então assim, imagina se a gente vivesse sem dores emocionais. Tudo que as pessoas falassem pra gente, a gente ia tomar como verdadeiro e ia acolher. Ah, Larusca, você é mentirosa. É, eu sou mentirosa. Ah, você é feia. Ah, eu sou feia. Ah, eu sou chata. É, eu sou chata. Eu não ia ter o filtro para poder parar. É a dor da ofensa que faz com que eu pare e me analise, veja se aquilo tem função ou não. Se aquilo tem função, eu digo, caramba, preciso me retratar. Se aquilo não tem uma função, me ofende. E aí, ao me ofender, eu protejo a minha ideia, a minha cognição do que seja eu. E logo depois, a dor passa, a ofensa passa, me pedem perdão, eu peço perdão, enfim, percebeu? Que assim como a dor física ela passa, a dor psíquica ela também nos protege e passa. Tá? Imagina, se nós não vivêssemos dores emocionais, e aí as pessoas iam ficar nos ofendendo, nos machucando, nos oprimindo, e a gente não ia nem ligar, porque a gente não ia estar sentindo, a gente não ia ter como se proteger. Iam ficar ferrando o nosso cognitivo, ferrando o nosso psicológico, e a gente não ia nem se ofender, porque a gente não ia nem ter a dor. Para falar, ai, doeu. Às vezes a gente tem certa ideia, né, de que a gente não deve sentir dor, mas isso não é verdade, a dor é útil. A dor é útil porque protege o ego, protege o eu. Né? Então, assim, uma criança que está em desenvolvimento psíquico e não tem um eu definido, ela não tem essa ferida do ego, essa ofensa do ego. Né? E aí ela é facilmente manipulável, porque não tem nada que a proteja, não tem nada que a alerte de que ela está sendo ofendida ou abusada ou negligenciada. Por quê? Porque ela não tem essa dor psíquica que aparece, essa dor, né, do ego ferido, desse narciso ferido que aparece
a posteriori. Bom, sabendo disso, eu queria falar sobre as dores emocionais. Eu falei das dores emocionais que nos protegem. Agora eu queria falar sobre as dores emocionais das mudanças de estrutura, tá? Pensa que a sua cabecinha é cheia de quebra-cabeça, tá? E tá tudo aí muito interligado, tá aí tudo coladinho, tá tudo encaixadinho, né? Tá tudo lindo. Fala pra mim, você já montou um quebra-cabeça? Você já montou? Gente, dá um trabalho, não é? Assim é a nossa cabeça, dá um trabalho encaixar tudo no lugar. Dá trabalho criar uma rotina, dá trabalho organizar horários, dá trabalho aprender coisas, dá trabalho. Só que quando tudo tá engavetadinho, encaixotadinho, ou tudo tá no seu lugar, igual mudança, gente. Pensa que a nossa cabeça é uma casa que você fez a mudança e colocou tudo no lugar, né? Colocou as coisas no lugar, os bagulhos no lugar, enfeitou tudo, botou cortina, botou tapete, as roupas de cama já estão no lugar, você já se adaptou à casa, já se adaptou à iluminação. A pergunta é, se não tiver nada que te incomode nessa casa, você vai sair de lá? Se essa casa não aparecer com uma infiltração, ou um vizinho chato, será que você vai sair da casa? Claro que não. A mesma coisa é o quebra-cabeça. Você montou um quebra-cabeça. Você vai desmontar ele e montar de novo, a não ser que você goste muito, mas na maioria das vezes a gente monta, bota num quadro e pendura. Mas se for aqueles quebra-cabeça gigantes que dura dias para você montar, né? Mas supondo você montou seu quebra-cabeça, você vai desmonta ele para montar de novo? Ou não? Você vai ficar olhando para ele e falar, caramba, que ótimo trabalho que eu fiz. Assim é a nossa psique. Assim é a nossa estrutura. A gente gosta de conforto. A nossa cabeça gosta de conforto. A nossa cabeça gosta do que é familiar. Por que a gente vive cometendo os mesmos erros? Porque o familiar é confortável. Mas vamos supor aqui que alguém esbarre no teu quebra-cabeça e desmonte ele todo no chão. Isso é dor. E aí, a dor de ver aquelas peças todas destruídas no chão faz com que você tenha energia para montá-lo novamente. Vou dar um outro exemplo. Supondo que você se mudou, você gosta muito da sua casa. Mas agora, essa casa está desmoronando. Essa casa pode cair na sua cabeça. E olha que, às vezes a casa está quase caindo na sua cabeça, mas você não se muda. Quando é que você se muda? Quando um bloco cai na sua cabeça e te causa dor. Você pensa, meu Deus, eu preciso sair dessa casa agora. Essa casa vai desmontar na minha cabeça. Mas enquanto você não vive, não experiencia a dor, você não se mexe. Isso não é só você, não, é eu, é todo mundo. Então a dor, ela é o que faz a gente se mover. A dor é o que faz a gente se mexer. Ah, mas irmã Larusca, eu faço as coisas por alegria, sim. Coisas confortáveis. Eu vou a uma festa por alegria. Eu bato um papo por alegria. Talvez eu até ganhe uma casa nova. E aí eu vou me livrar da dor de ter que pagar um aluguel todo mês. E aí eu me mudo. Entende? Então, assim, eu vivo coisas prazerosas por amor, mas eu não encaro por alegria. Mas eu não encaro o desconforto por alegria. Eu vivo coisas que são confortáveis para mim na alegria, mas eu só confronto o meu desconforto quando eu sinto dor. Então é para isso que a dor existe, para te fazer se mexer, para fazer você se cuidar. Às vezes tem gente que fica com estado físico de saúde péssimo, quando ela vai se cuidar, quando ela vai para o médico, quando ela sente dor. Quando ela começa a se cuidar, ir para academia, comer bem, quando ela sente
dor. Né? Então, assim, é sobre isso. A dor, ela, dentro da estrutura psíquica, e eu não estou falando das pessoas que precisam da dor para viver, porque tem essa galera aí, tá? Estou falando de pessoas que estão fora desse grupo e que são pessoas que querem, de fato, se livrar da dor. Primeiro, precisa-se aceitar a dor. Tá? Todas as vezes que houver uma falha na estrutura da casa, uma peça faltando no seu quebra-cabeça, isso vai te gerar dor. Para que você procure a peça, para que você se mude dessa casa. É certo? E, Laruska, o que pode mudar o meu quebra-cabeça psíquico ou mudar a minha casa psíquica? A dor de uma pessoa que se perdeu. Porque quando você perde alguém, né, o que acontece? Você tira algo. E aí a cabeça precisa se rearranjar. E aí nessa mudança de estrutura, causa dor. Às vezes você perdeu um lugar, às vezes você perdeu um amigo, às vezes você perdeu uma história, às vezes você perdeu um casamento, um romance, às vezes você perdeu um pai, uma mãe. Talvez você perdeu um estado psíquico, um estado físico de saúde, um estado psíquico de saúde, não sei. Mas todas as vezes que você perder algo, isso vai te gerar dor. Para quê? Para rearranjar toda a sua estrutura psíquica, para você remontar o seu quebra-cabeça, para você se mudar e remontar a sua mudança, né? Outra situação também que causa dor é o crescimento. Assim como o crescimento dos dentes causam dor, assim como o crescimento dos ossos causam dor, a expansão de consciência causa dor. É muito interessante. Quando você se aprofunda na terapia, os primeiros sentimentos que a gente tem antes, né, de viver os benefícios da terapia é os malefícios. Você vai chorar durante a terapia. Você vai lembrar de coisas insuportáveis durante a terapia. Se o psicanalista, se o terapeuta for bom, ele vai fazer você chorar. Ele vai fazer você ficar desconfortável. O que é o desconforto, senão uma enunciação de dor? Eu já tive terapias ao qual eu era paciente, que eu senti tanta dor, que eu fiz uma posição fetal, porque ele me fez lembrar de um trauma, desbloqueou um trauma que eu, enfim, estava bloqueado, desbloqueou. Então, assim, perceba que tanto para a evolução terapêutica, e aí eu incluo tanto para a evolução espiritual. Gente, eu não sei se vocês já lutaram contra alguns pecados. Tem alguns pecados que, para serem arrancados da gente, dói. Existem alguns pecados que, para a gente se livrar deles, a gente precisa sentir muita dor. Então, assim, é sobre isso. Então, todo crescimento vai gerar dor. Todo alerta vai gerar dor. Toda mudança de estrutura vai gerar dor. Marujo, o que eu tenho que fazer com a minha dor, então? Aceitar. De novo, aceitar. Eu vou falar um pouquinho da terapia cognitiva, né, de aceitação, ou terapia comportamental de aceitação, que fala justamente sobre isso. Fala que eu preciso aceitar. O grande problema da depressão, da dependência química, né, é justamente a incapacidade que as pessoas têm, nós temos, né, porque todos nós temos aí nossas dores recalcadas, né? Tem gente que sente dor e come demais, tem gente que sente dor e bebe demais, né? Tem gente que sente dor, enfim. Cada um aí tem as suas fugas, né? Nós não podemos julgar ninguém, mas a verdade é que qualquer tipo de entorpecimento, seja ele por comida, por bebida, por remédio, enfim, por automutilação, né? Todos eles são uma fuga da dor. É uma tentativa frustrada de querer reprimir a dor, de querer
controlar a dor, de querer acabar com a dor. Isso é inútil, porque a dor ela é necessária em todos os processos. Você vai sentir dor o resto da sua vida. Acho muito interessante porque Jesus já falava isso. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter dor. Ainda fala assim, ter de bom ânimo. Acho muito interessante, gente. Eu sou apaixonada por Jesus. E é isso, é ter bom ânimo, é aceitar. É saber que atrás da dor do nascimento de um dente vem uma mastigação melhor. Atrás da dor de um gesso vem um osso calcificado. Atrás da dor de um aparelho vem um sorriso alinhado. Atrás da dor de um deserto espiritual vem um amadurecimento espiritual. Atrás de um manejo terapêutico que vai te causar dor, aquilo vai fazer com que você se liberte dessa dor. Você se livre dessa dor. Tá? Bom, dentro da terapia de aceitação, o que acontece com a dor? Né? E aí vamos para a prática agora. O que acontece com a dor? A dor, ela vai migrar para dois lados, que é os lados que você aprendeu a lidar na infância. Ou você vai culpar alguém dessa dor. Eu estou sentindo essa dor porque fulano me abandonou. Eu estou sentindo essa dor porque fulano me traiu. Eu estou sentindo essa dor porque as palavras do fulano me magoaram. É um ponto. O outro ponto é, você tende a racionalizar a sua dor pensando no seu passado. Por que eu fiquei? Por que eu casei? Por que eu me relacionei? Por que eu aceitei? Por que eu não fugi? Por quê? Por quê? Por quê? E você fica nesse porquê, você fica pegando, tentando justificar a sua dor lá no seu passado. Mas vou te falar uma coisa. A dor, se ela está sendo gatilhada hoje, é porque existem razões no hoje. Talvez essa dor tenha sido criada lá na infância. Talvez essa dor tenha sido criada lá no passado, mas se ela te perturba hoje, é porque ela está sendo gatilhada hoje por elementos que estão acontecendo na sua vida hoje. Mas porque você vira o teu olho para o passado ou vira o seu olho para as pessoas, você não consegue olhar o que está gatilhando essa dor dentro de você. E aí você fica retroalimentando a dor. Retroalimentando, minha mãe me abandonou. Minha mãe me abandonou. Porque minha mãe me abandonou. Minha mãe me abandonou. O fato de você ficar achando que a dor que você está sentindo hoje é porque sua mãe te abandonou, não vai mudar o passado da sua mãe ter te abandonado. Mas o que está acontecendo hoje que está fazendo com que eu gatilhe esse abandono? Quem é que está me abandonando hoje? E aí, quando você vai para a terapia, você descobre que quem está se abandonando é você e não é sua mãe. Quem está te abandonando hoje é você mesma. E aí você fica achando que essa dor de abandono é lá do teu passado, mas não é do presente, é você se abandonando. É você se deixando para depois, é você se descartando, é você não se cuidando, é você colocando as prioridades de todo mundo acima das suas com medo do abandono. Então perceba que nasceu lá atrás, mas se estende até hoje. E hoje você é a pessoa que se abandona. Entende? E isso a gente só vai enxergar na terapia. A gente não vai conseguir enxergar esse outro lugar. Por isso que a terapia é importante. Tá certo? Bom, o segundo erro, o segundo manejo falho que geralmente a gente tem para dor é que a gente fica culpando o outro. Porque o outro falou, o que o outro fez, o que o outro pensou, porque se o outro fizesse isso, porque se o outro fizesse aquilo, porque se o outro agisse dessa forma, se o outro existisse desse jeito, só que o outro a gente não muda. Olha que droga. O outro a gente não muda. Vou dar um exemplo, supondo que uma pessoa venha me falar algo que me feriu. Eu posso dizer para ela assim, fulano, não faça isso, que você está me ferindo. Se a pessoa continuar fazendo, o que eu tenho que fazer? Porque a partir do momento que
me acende um alerta e eu detecto que é o outro e eu tento entrar em comunhão com o outro e o outro não aceita essa comunhão, eu vou deixar ele me ferir? Não, o que eu faço? A partir do momento que eu sinto a dor não é dele, a dor é minha. E eu escolho deixar que me firam ou não. É nesse momento que eu faço, eu vou embora. Eu vou embora, desligo o telefone, bloqueio o telefone, não vejo status, não vejo mensagem, não atendo o portão, não atendo o telefone. É sobre isso. A pessoa vai mudar? Não vai. Eu não tenho controle, eu não tenho gestão sobre o que o outro vai fazer, mas eu tenho controle e gestão sobre o que eu posso fazer. Então, a partir do momento que eu paro de colocar a culpa no outro por estar me produzindo essa dor e boto a culpa em mim por estar me permitindo sentir essa dor, eu consigo fazer algo por mim. Tá certo? Pois bem. Bom, então, quando eu sinto uma dor, eu não devo projetá-la no passado e nem devo projetá-la nas pessoas. Eu tenho que projetá-la em mim. A dor é de quem? É minha. E aí, dentro disso, o que eu posso fazer, irmã Larusca? Primeiro, aceitar que a dor faz parte da vida. Aceitar que a dor é um processo natural. Assim como amar, ter raiva. Porque essa questão das emoções boas e ruins, gente, isso a gente tirou da nossa cabeça. Emoção é emoção. Raiva, alegria, tristeza. Tudo isso são emoções que têm as suas funções. E aí eu coloco na minha cabeça que tal dor é ruim. E aí, por causa de um entendimento cognitivo, isso me gera ainda mais dor. Supondo que uma pessoa te abandonou, você vai sentir dor do abandono? Vai, mas foi ruim? Não, foi até bom para mim me livrar dessa pessoa. Vai doer menos. Porque você não encara que aquele abandono é uma dor, no sentido de perda e que você tem que sofrer com isso. Mas, enfim, isso é outra história. Então, assim, você encara que o abandono é algo ruim, aí é por isso que dói ainda mais. A concepção das emoções boas e ruins fazem com que a gente potencialize as dores emocionais. Bom, então primeiro eu preciso aceitar e crer na palavra de Deus, que diz que no mundo tereis aflições e tem de bom ânimo. Aceita, olha a frase, aceita que dói menos. Justamente isso, é exatamente isso. Dor dá e passa. O que você precisa fazer? Aceitar a sua dor. Chora, sente, fica sozinho, se dá um tempo, respira, tá certo? Aceite essa dor. A dor é minha. É minha, ó. Tá doendo. Poxa, meu coração tá doendo. Meu coração foi quebrado. Eu tô triste. Não tô legal. É sobre isso. Aceite a sua dor, tá? Bom, depois que a gente aceita a nossa dor, a gente tem dois caminhos, tá? O caminho do confronto, ou seja, por que eu estou sentindo essa dor? Terapia, gente. Façam isso na terapia, tá? Aí quando você pegar a experiência, tu faz por conta própria. Mas por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou sentindo a dor desse abandono? O confronto. Traz para a racionalização essa dor. Para de sentir e começa a pensar sobre ela. É o primeiro ponto, tá? E aí, quando você, eu tô sentindo essa dor porque eu fui abandonada lá na infância, aí você acolha essa dor. Acolha ela, sua criança ferida que tá chorando, que tá sofrendo. E tá tudo bem, dor daí, passa. E essa vai passar também. De repente você perdeu um ente querido, aí você pensa, aí você acha que você não pode chorar, que você não pode sofrer. Não, acolha a sua dor, você perdeu alguém importante. Acolha a sua dor. Acolhe. Tem dores que a gente, só o fato de acolhê-las já é o suficiente para que elas se abrandem, para que elas diminuam um pouquinho, para que ela logo passe. Depois, quando a gente perde alguém importante, a dor da saudade fica, mas a dor da perda diminui. Bom,
e se distrair. E aí existe a distração da dor benéfica e a distração da dor maléfica. O que é a distração maléfica? É a distração que vai fazer com que você fuja de uma forma destrutiva. Ah, eu tô com dor, vou beber. Tô com dor, vou cheirar. Tô com dor, vou me cortar. Tô com dor, vou me isolar. Isso vai. Porque quando você tenta fugir da sua dor de uma forma destrutiva, você vai gerar um problema muito maior do que a própria dor. Vou dar um exemplo. Supondo que você tenha uma dor aí do seu pai que te abandonou. E aí, para fugir dessa dor, dessa humilhação, desse desconforto, você começa a usar droga. Caramba, o que é pior? Um pai que te abandonou ou uma dependência química? Vou dar um outro exemplo. Ah, porque eu sofri muito, eu tenho um ego muito frágil, tudo, eu tenho um ego muito ferido, eu fui muito humilhado, muito magoado na vida, eu não sou feliz com a minha vida hoje, não aceito a minha vida, aí o que você faz? Vai beber. Ou seja, você está trocando uma dor da não aceitação por algo muito pior, que é o alcoolismo, que é a destruição da sua família. O que é pior? É você, de repente, pegar essa dor aí, encarar ela, confrontar ela e viver com ela, aceitar ela, ou destruir a tua família e fazer outras pessoas sofrerem também junto com você. Porque por não conseguir encarar a sua própria dor. Então, o que é pior? Você se isolar, se dar um tempo e deixar essa dor passar, ou ficar tentando segurar essa dor até você gerar uma depressão? Ficar voltando para o passado, tentando resolver isso, tentando resolver. Gente, o que está no passado já está resolvido, você não vai mudar. Ninguém escolhe mãe, ninguém escolhe pai, ninguém escolhe família, ninguém escolhe irmão, ninguém escolhe nada. Ah, mas meu problema é com a minha mãe. Tu não escolheu, então aceita. Aceita sua mãe, aceita seu pai, aceita que seu pai foi embora, aceita que a sua mãe é uma bruxa. Não sei, aceita que seus irmãos não te aceitam. Eu fico pensando se José ficasse assim, meus irmãos me aceitaram. Perceba que ele sentiu dor quando ele encontrou os irmãos? Dor faz parte do processo. Agora, viver na dor, não. Isso atrasa o processo. Você vai ficar sentindo dor, e vai acabar ficando com uma depressão. Para com isso. Aceita a sua dor e fala, é minha, tá doendo, tá certo? E aí, escolher coisas que sejam sadias. Mas, Marusco, o que eu posso fazer para lidar com a minha dor? Primeiro, aceitar. Segundo, cria um protocolo. Cria um protocolo para lidar com a sua dor. O que eu posso fazer quando eu estou com dor? Eu, por exemplo, limpo o chão. Se você vir na minha casa e ver que o chão está sujo, pode contar que eu estou feliz. Agora, se tu chegar em casa e ver que meu chão está brilhando, tu pode contar que eu estou sem sofrimento. Vou dar um exemplo. Vai malhar, vai estudar, vai ler um livro, vai orar, vai num culto, vai numa vigília. Não sei qual é o teu protocolo para tu lidar com a tua dor. Qual é o protocolo para você se distrair dessa dor, até que o seu psicológico dê conta dela e manda ela embora? Porque a distração é muito importante, porque ela dá tempo para que o teu psicológico dilua ela e ela vá. Como assim? Ela vem e ela vai. Então, enquanto ela está e ainda não foi, você se distrai. Com o quê? Com protocolos. Vai cozinhar e me chama, tá? Me chama. O pessoal da dor aí, quando resolve cozinhar, faz cada coisa, uma delícia. Faça algo produtivo para você. Se cuida, vai se maquiar, fazer uma limpeza de pele, uma massagem no cabelo, vai fazer a unha, fazer uma sobrancelha, botar um cílio. Não sei, bota um salto alto, entendeu? Não sei o que você vai fazer. Mas busque um protocolo para você lidar com a sua dor. E acione ele sempre que necessário. Tá certo? A segunda coisa que eu posso fazer quando eu estou com dor é buscar conexões. Por isso que a comunhão é importante. Por isso que a igreja é importante. A igreja não foi feita para salvar ninguém. A igreja não foi feita para ser a única porta do céu. A única porta do céu é Jesus. Mas a igreja foi feita para criar conexões. Porque as conexões, as comunhões, elas aliviam as dores da alma. Então, quando você ora por alguém, quando você se preocupa com alguém,
quando você intercede por alguém, quando você ouve o problema de alguém, isso é uma distração. E aí a distração gera alívio da dor. Inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de alívio. Porque tem gente que vive se aliviando na dor do outro e esquece de cuidar das próprias dores. É um problema. É o esquema do autossacrifício. Ele resolve o problema de todo mundo para não ter que olhar a própria dor, para poder resolver a própria dor. E aí é claro que se é uma dor que vai e vem, né? Tudo bem, é importante buscar conexões que te distraiam, conexões saudáveis que te distraiam. Agora, quando você acaba, né, aquela conexão ali, por algum motivo você vai para casa e você volta a ficar triste, essa tristeza é crônica, você precisa ver isso, você precisa de terapia. Você está usando as conexões como entorpecente da própria dor, e não é isso que eu estou falando. Dor, ela vai, ela vem e ela vai. A dor que vem e fica precisa de terapia, tá certo? Bom, terceiro e último, as dores que as conexões, eu preciso buscar distração saudável, eu preciso fazer algo que eu gosto, criar um protocolo, eu preciso de conexões, preciso perceber as minhas sensações. Eu acho muito interessante porque Jesus fala sobre isso, ele fala, não sejais ansiosos por coisa nenhuma, e olha os lírios dos céus, olha as aves do céu. Eu já fico pensando o olho lá longe. Aí depois ele fala, olha os lírios dos campos. Eu já sinto aquele cheiro, sabe, aquele campo assim com lírio, aquele cheiro de lírio. Então perceba que Jesus, ele aciona ali os sentidos daquela multidão para ensiná-los, primeiro, a lidar com a ansiedade, e segundo, ele usa uma técnica que existe, né, na terapia cognitivo-comportamental, que é o acionar dos sentidos. Então, quer se livrar da dor, abrace alguém. Quer se livrar da dor, coloque gelo na mão. Quer se livrar da dor? Respire fundo. Quer se livrar da dor? Sinta o cheiro de algo que te agrada, que te faz bem. Quer se livrar da dor? Escute uma música que te faz. Não vai escutar deprê, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma música de crente aí que meu Deus do céu. Mas vamos escutar uma música alegre. Brincadeiras à parte. Mas escute uma música que te faça bem. Né? Existem umas músicas assim que tocam o nosso coração, que ajudam, que abrem o caminho das nossas emoções, abrem o cognitivo para que a gente deixe aquela dor correr. E aí, quando a música passa, a gente chorou, 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 depois dá um alívio. É sobre isso. É acionar os sentidos para que você não sinta dor, para que você distraia a tua atenção, distraia a tua cognição para outra coisa, até que aquela dor passe. E aí a gente tem também uma outra técnica que ajuda muito, que é a contagem, gente. Ai, que coisa boba, mas funciona, né? Para raiva também, tudo isso funciona para raiva, tá? Conexão funciona para raiva, a questão das tarefas funciona também, serve para modular a raiva. Na verdade, tudo isso aqui, conexões, acolhimento, aceitação, né? Protocolo para aquela emoção, a contagem, as sensações, todas elas funcionam para modular qualquer emoção. A gente não controla as emoções, a gente aceita e modula, tá? Bom, por fim, a contagem, como eu estava falando, né? 1, 2, 3, 4, 5. A contagem. A contagem ajuda a você ir, né, colocando um tempo naquela dor, tá? Gente, aceite a sua dor. Saiba que ela vai fazer parte de todos os processos de crescimento, mudança e transformação na sua vida. Saiba que pessoas vêm, pessoas vão todo o tempo. Todas as vezes que as pessoas chegam, nos causam dor.
As pessoas vão embora também nos causam dor. Né? A gente está numa contagem regressiva para a nossa vida chegar ao fim. E isso também é motivo de dor. Quanto mais o envelhecer causa dor, o crescer causa dor, o interagir causa dor, o crescimento causa dor, tudo nos causa dor. Então, assim, aceite a sua dor. E faça o que Jesus falou: no mundo nós teremos aflições. Ou seja, aceite. Ou seja, tenha bom ânimo. Eu venci todas as dores. E você vai vencer também. Então é isso, beijinho e tchau!